Olá pessoal, tudo bem? Tô muito feliz por estar de volta, por estar conseguindo agora parar para gravar para vocês e também agora, né, voltando a estudar para continuar a produzir conteúdo. Então, né, eu tive um mês muito conturbado e essa semana, né, antes de começar a falar sobre história, de fato, né, voltar a falar sobre história, eu vou fazer um vídeo hoje, né, falando sobre como foi a minha experiência, né, com o coronavírus e a minha mãe doente internada no hospital, porque eu acho que é importante, eu aprendi muitas coisas nesse período, né, sobre essa doença. E o outro vídeo eu vou falar sobre algumas técnicas de estudo que eu acabei aprendendo nessa quarentena por alguns cursos que eu fiz e por alguns Instagrams que eu segui que eu acho importante. Então, o outro vídeo que eu vou postar essa semana é sobre isso. Bom, falando sobre, né, a doença coronavírus, o que aconteceu, né? A minha mãe, quando a pandemia começou, ela trabalhou por mais ou menos mais 2 semanas e depois ela parou. Ela ficou entre 1 mês, 2 meses parada, né? Não indo pro consultório dela, ela é uma profissional liberal. Só que depois disso ela tinha que voltar, né? Porque o dinheiro que ela tinha já estava acabando e ela tinha que voltar a atender. E porque ela estava tendo algumas emergências, clientes que, né, caíram dentes, precisavam fazer siso e por aí vai. Ela voltou, né, pro consultório e aí umas 2 semanas depois ela começou a ficar doente. Ela começou a sentir os primeiros sintomas no dia 20 do mês passado e ela começou a evoluir. Primeiro, ela só começou a sentir um mal-estar, uma febre ali inicial. Ela continuou fazendo as coisas em casa e lembrando, né, que foi ela que desde o início estava indo ao mercado, a banco. Eu e meus irmãos e minha avó estávamos ficando em casa. E aí, né, quando ela começou a sentir os sintomas, começou de uma maneira bem leve. E na quinta-feira, né, ela começou a sentir dia 20, e na quinta-feira, ali por meio do dia 25, 26, ela começou a se sentir mais mal, e aí ela começou a ficar de cama mesmo. Eu fiquei muito assustada, porque primeiro eu nunca tinha visto nem minha mãe doente, e ela começou a ficar de cama, se sentindo muito cansada, e ela falava que quando ela levantava, ela sentia uma vertigem, assim, um cansaço muito grande, e ela tinha que voltar pra cama. Eu começando a ficar muito preocupada, né, liguei pra médica da família, a médica Juliana Morgado, e eu comecei a conversar com ela. Aí a médica falou que poderia ser coronavírus, e ela falou que o mais importante, né, que eu tinha que começar a observar a partir dali, era a saturação dela. A saturação dela é o quê? O que é saturação, né? É o nível de oxigênio que suas células estão recebendo. E isso vem por meio de porcentagem, e você pode medir isso por meio de um oxímetro. O que é o oxímetro? Eu até peguei aqui de casa, a gente já tinha antes da pandemia começar, porque como a minha avó é idosa, a médica pediu pra gente ter em casa. O oxímetro você coloca no dedo, você liga, você fica ali uns 20 segundinhos com o dedo parado aqui, segurando, e ele vai te dar os seus batimentos cardíacos e a sua saturação. O normal ali da saturação é ficar entre 99 e 96 de porcentagem de oxigênio que está chegando nas suas células. Abaixo de 95 já começa a ficar preocupante. Com isso, a gente começou a medir a saturação da minha mãe e começar a observar. Na sexta-feira, o nosso oxímetro deu que ela estava com 92 de saturação. E aí, a minha médica, eu liguei para a Mil, que é o meu plano, né? Minha mãe foi internada em um hospital particular. A minha médica falou que era melhor a gente ir com ela para o hospital. Na sexta-feira, no dia, bota aí, eu acho que mais ou menos dia 27. 26 ou 27. A gente foi na sexta-feira à noite com ela pro hospital, só que ela já tava, à noite, ela tava ficando um pouquinho melhor. Quando a gente chegou lá, a saturação dela tava oscilando, mas a saturação dela lá deu 96. E eles explicaram pra gente que o protocolo para internar é só abaixo de 90. E isso que eu queria destacar a importância. Eu nem sabia, né? Eu não sei, porque desde o início da pandemia, quando eu comecei a ver os jornais e ver, né, tudo sobre o coronavírus, eu tava me sentindo muito mal. Então eu acabei não sentando muito à frente da TV para saber informações mais sobre o coronavírus. Então eu não sei se isso está sendo tão notificado, mas pelo que eu vi, né, nas plataformas que eu acompanho, eu nem estava sabendo o quão importante era a saturação, medir a saturação, e o hospital me explicou que para internar de Covid-19, você só pode ser internada se sua saturação estiver abaixo de 90. Então isso é um crucial para ser internado ali, né, no hospital particular, não sei como é no hospital público. Com isso, a gente voltou para casa, só que já no sábado, a saturação dela no nosso oxímetro, né, falam que o do hospital é melhor, né, que tem mais... um oxímetro melhor, esse é mais caseiro, né,
Ele não é tão bom. Eu não sei se eu já falei sobre o preço, eu comprei ele antes por R$ 100, mas agora eu fui observar, já tá vendendo ali nas farmácias por 200, 250, né? Com a pandemia, algumas coisas estão aumentando de preço, infelizmente. Tinha que ter mais acesso à população e é isso que me deixou muito triste, né? O saber o quanto é importante ter um oxímetro para ver ali o avanço da doença e muitas pessoas não têm. Enfim, aí a gente, no sábado, começou a descer muito a saturação dela. Aí eu comecei a conversar com ela começou a ficar com muito medo, começou a ficar negando, né? Não, eu não tô com Covid, eu tô bem, eu não tô sentindo falta de ar. Na TV falam que é pra gente ir pro hospital só quando a falta de ar começa. Aí eu falei, não, mãe, é pelo nível de saturação. E foi isso que eu descobri. Você só é internado pelo nível de saturação. Eu falei, não, mãe, sua saturação tava descendo. Chegou até a medir aqui no nosso oxímetro 75% de saturação. Ela não quis ir no sábado, eu tive que discutir muito com ela, que ela foi negando, ela falou que estava se sentindo bem, que ela estava conseguindo respirar, mas ela já estava ali, o quadro já estava se agravando, ela já estava tossindo mais, né, porque a partir de quinta-feira ela já começou a tossir muito, e o que ela falava é que ela só não conseguia respirar até o final, porque quando ela respirava até o final, ela tossia. Mas falta de ar, de fato, eu vi que ela não estava sentindo. Mas o que eu fui perceber, que eu vou falar depois, é que você só sente aquela falta de ar, sensação de afogamento, quando o seu pulmão já está muito tomado. Enfim, aí no domingo a saturação continuou dando ali 80. Eu falei, mãe, a gente tem que ir. A médica falou que abaixo de 90 é internação. Depois de muita briga com a minha mãe, eu consegui levar ela no hospital no dia 28, né, no domingo à noite. E ela chegou lá. Eu achava que ela ia ficar poucos dias no hospital porque eu via que ela tava mal ali, tava tossindo muito, mas ela não tava com falta de ar, não tava assim, ela tava se sentindo muito cansada. E aí, chegando lá, a saturação dela deu entre 85 e 87 no oxímetro deles. E ela foi internada, né? Ela só acabou sendo internada na madrugada de segunda-feira, 1h da manhã do dia 29. Na segunda-feira, né, a gente voltou pra casa muito nervosa, eu conversando com a minha irmã, e eu até pensei mesmo, eu falei, não, Alice, ela vai ficar poucos dias lá, ela só deve ficar um pouquinho no oxigênio, e isso vai passar. E aí a gente tem que ver a diferença, porque são dois tipos que você pode ficar internado de coronavírus, né? Você pode ficar só no oxigênio, que é como se fosse nebulização, que você fica ali com um negocinho de nebulização e eles ficam colocando oxigênio pra você respirar o tempo todo. E aí, ou você pode, né, se o seu pulmão tiver com mais de 75% tomado, ou se você precisar de uma litragem muito grande de oxigênio, você vai para o respirador, né, que aí é muito mais agressivo, você tem que ser entubado, e aí a máquina respira por você. A minha mãe chegou lá, na segunda-feira me deram o resultado da tomografia, que é por onde eles olham se vai ter que ser entubado ou não, mais de 75% do pulmão, e ela estava com 50% do pulmão tomado. Quando o médico me falou isso, né, que ele, como eu sou a filha mais velha, ele preferiu falar só comigo e diretamente. Quando eu ouvi aquilo, eu fiquei, assim, aquela segunda-feira, eu fiquei assim, cara... E aí ele me explicou que eu não sabia. O Covid tem 2 etapas, a primeira e a segunda. Os 7 dias iniciais é quando você começa a desenvolver a doença. Tem gente que para aí, que foi o meu caso, que eu vou explicar. E tem gente que avança para a segunda etapa, que é depois do 7º dia. Que foi exatamente a minha mãe, né, começou a ficar mal no sábado. No sábado seguinte, o quadro dela começou a se agravar. E aí, a partir do 7º dia, começa a fase inflamatória, né? E ali o Covid pode começar a pegar o pulmão de verdade. E o Covid, gente, ele não pode só atingir o pulmão. Pelo que o médico me explicou, ele pode atingir outras partes do corpo, rim, e pode até fazer mal ao coração. Ele até explicou para minha mãe que a hidroxicloroquina não é indicada, né, de acordo com ele, que não pode, porque como o Covid pode ali ter uma influência no pulmão, como a hidroxicloroquina faz aumentar o fluxo cardíaco, né, ali os batimentos, isso pode acabar fazendo mal pro paciente. Foi isso que ele explicou para minha mãe. E aí a minha mãe entrou na fase inflamatória. Tem gente que para na primeira fase, mas a minha mãe avançou e por isso que o pulmão dela já estava começando a ser tomado. E foi o que eu percebi, é que a partir dela ficando no hospital, ela começou a ser monitorada o tempo todo. E todo dia uma ligação do médico, aquela angústia, né, de todo dia esperar a ligação do médico para saber o que estava acontecendo. Mas a minha mãe começou a ser muito monitorada, tomar remédio, né, ter todo o aparato possível. E aí ela chegou a ficar com 12 litros de oxigênio. E aí eles veem se tem que ser entubado
ou pela litomografia, né, do pulmão, ou se precisar de mais de 15 litros de oxigênio, que foi o que um outro médico que eu conheço me explicou. Também, se precisar de mais de 15 litros, você vai pro respirador. A minha mãe ficou em 12, e aí foi um avanço muito devagar. O médico me explicou que o 10º dia ali, entre o 10º dia, é o pior, que é o ápice da doença, né? Minha mãe chegou lá no 8º dia, e aí na quinta e na sexta-feira foram aqueles dias de estresse, né? Ela tava com 12 litros e aquela tensão. Só que ela acabou passando bem, ela foi muito bem monitorada, muito bem assistida no hospital que ela ficou. Ela ficou no Pan-Americano, na Tijuca, que é onde nosso plano cobria. E ela passou bem, né? E aí ficou lá 2 semanas para se recuperar. E o que eu fiquei mais assustada é porque visualmente, e eu pensando, né, nos casos de Covid, que você tem que ir pro hospital só com falta de ar, eu achava que minha mãe não tava tão mal. E quando eu soube que ela tava com 50% do pulmão tomado e ela ficou por uma flechinha pra não ir pro respirador, né, que ela ficou um pouquinho mais de 50% do pulmão, eu me assustei. E eu fiquei, assim, muito, muito feliz, né, e muito triste por saber que, tipo assim, se não fosse por isso, se eu não ficasse monitorando, enchendo o saco dela, perceber, se tivesse o conhecimento que a partir de 90% você tem que internar porque já tá acontecendo alguma coisa, me deixou muito feliz por eu ter conseguido ajudar a minha mãe, né, e levá-la para o hospital a tempo, mas me deixou triste, né, por muitas pessoas não terem conhecimento e, às vezes, chegarem no hospital já quase morrendo porque não tem uma ideia, né? Acho que só quando eu sentir falta de ar eu preciso ir pro hospital, não tem a noção da saturação, que se ela baixar você tem que ir, porque o coronavírus, né, para onde se mostra, né, que o pulmão está sendo pomado e o oxigênio não está chegando nas células. Isso me deixou muito triste. E o quanto, né, é desigual, né? A gente não tá nessa pandemia no mesmo barco. Tem gente que tá em iate e tem gente que tá em barquinhos. E aí a gente vê, né, mais a desigualdade sendo mostra aqui no Brasil. E foi isso, então a minha mãe acabou, né, graças a Deus, se recuperando, mas foi por todo esse aparato que a gente teve e que eu me sinto muito grata. E ela voltou, né, do hospital no domingo, no dia... Ai, não vou lembrar agora o dia, é porque eu tô gravando num domingo, foi no domingo passado. Ela já tá uma semana em casa, ela ainda tá se recuperando, ela tá se sentindo ainda muito cansada, ela tá ficando mais de cama, porque foram 2 semanas dela ficando no hospital encamada, e aí ela tá se recuperando aos poucos, mas ela tá bem. Por fim, o que eu queria falar eu, meu irmão e minha irmã pegamos, e cada um manifestou de uma forma. A gente fez o exame dia 3 desse mês. A minha irmã deu que estava com Covid, o meu irmão já tinha criado anticorpos e eu não dei nada. Só que eu fiquei mal no dia 2, 3, 4 e 5. Eu fiquei com um pouco de tosse, fiquei com uma sensação de febre, uma dor no corpo. E aí eu falei com a minha médica falou que provável que eu tinha sido Covid, né? Porque minha mãe já tinha sido no hospital testada para Covid. E eu comecei a tomar os sintomas. Mas quando eu fiz o exame, eu tava no pior dia, assim, né? Vieram aqui em casa tirar o meu exame. Deu que eu não tinha nada. E aí depois eu fiz essa semana e deu que eu tive Covid, né? E eu já criei anticorpos. Então o que eu percebi é que o Covid se manifesta nos corpos muito diferente. A minha mãe chegou numa fase inflamatória e não tem nenhum fator de risco, não tem hipertensão, diabetes, tem 56 anos e só tem um pouco acima do peso, né? Mas eu nunca pensei que o Covid ia pegar a minha mãe desse jeito. O meu irmão, ele respondeu muito rápido, criou o anticorpo muito rápido. A minha irmã ainda estava com Covid e eu fiquei ali com os sintomas naqueles dias. Eu posso ter pego né, o vírus um pouquinho depois deles. E aí eu só criei o anticorpo agora, nessa semana aqui, que no vídeo pra vocês vai ser na semana passada. Então, o vírus se manifesta em jeitos diferentes, né, nas pessoas de jeitos diferentes. E eu acho que é por isso, né, que a gente fala muito de empatia. Porque eu posso pegar... Eu fiquei 4 dias mal, mas eu melhorei. Mas a minha mãe chegou a ir pro hospital. Então, esse vírus de fato, que veio pra mostrar pra gente que a gente tem que ter empatia. E a mensagem que eu queria ficar é que quem puder fique em casa, estude sobre esse vírus, porque eu acho que é importante. Eu ter pessoas que sabiam, né, médicos, à minha volta, que eu tenho familiares médicos também, foi super importante para eu saber sobre saturação e o médico me ligando toda hora do hospital para me explicar a primeira etapa, a segunda etapa, quanto do pulmão tomado, né? E aí eu comecei a ler também para começar a entender.
Então, se informem, fiquem em casa e, se possível, vão na rua pelos seus pais, porque, de fato, eles podem avançar com a doença, né? E cada um responde de uma forma. Queria destacar que é algo que aconteceu comigo, né? Eu tô contando a minha experiência, obviamente que isso pode não acontecer com todo mundo, mas eu achei importante compartilhar com vocês. Obrigada pela atenção e espero que esse vídeo tenha elucidado alguma coisa pra alguém. E eu volto depois com mais vídeos e com história. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Tchau, tchau!